Olá, juventude filhos do rei, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre a vida de cada um de vocês. Hoje, sexta-feira, pregadores da madrugada. Então hoje, sexta-feira, 3:30 da manhã, continuamos aqui no nosso propósito, né? Se você quiser ser um pregador da madrugada, junte-se a nós para estarmos intercedendo pela juventude. Então, continuamos meditando aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, a lamentação sobre o rei de Tiro. Será que nós conseguimos ver Satanás e sua queda nesse texto do livro de Ezequiel? Né? Interessante isso aí. Então nós vimos ontem que o texto mais contundente no Novo Testamento que ligamos, né, ao texto de Ezequiel 28 é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Né, que nós podemos ligar ali à soberba e ao orgulho e à vaidade do coração desse rei, que nós sabemos que por trás havia uma inspiração de um ser maligno, caído, né, de coração corrompido, caído. Né? Então hoje nós vamos ler alguns versículos de Ezequiel 28, começando no versículo 12, que diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Veja que existem umas expressões muito interessantes. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. O versículo 13 eu quero ler na tradução Revista Atualizada. Estavas no Éden, jardim de Deus. Então aqui nós temos um entendimento que não seria o mesmo Éden de Adão e Eva, né? De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então veja que aqui o ouro não está ligado à veste, à cobertura. O ouro está ligado aos engastes e ornamentos, aonde iriam as pedras, dando uma ideia, como exemplo no Antigo Testamento, do sacerdote, que sobre as vestes havia aquela cobertura no peito, onde eram colocadas pedras, né, as 12 pedras indicando as 12 tribos de Israel. E aqui então, né, por esse texto nós podemos entender que ele tinha uma responsabilidade de uma espécie como um sacerdote. Ele tinha a responsabilidade de organizar algo para apresentar ao Senhor, na espécie do sacerdote que tinha a responsabilidade de organizar o culto, o sacrifício, tudo que era oferecido ao Senhor. Né? Então, nós temos aqui por essa expressão que ele tinha uma responsabilidade na espécie de como um sacerdote de organizar os anjos, algo que era apresentado ao Senhor. Veja no versículo 14, que eu creio que é a expressão mais forte: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueavas, andavas. Então, essa responsabilidade que ele tinha dava acesso a um lugar, a um ambiente, a uma pessoa, sobre esse caminho de pedras afogueadas, um acesso que possamos dizer ao trono, né? Nós vemos, se eu não me engano, em Ezequiel, capítulo 10, versículo 2, Deus falando com o profeta, né? Ele tendo uma visão sobre o acesso ao trono, e debaixo do trono haviam brasas, né? Então havia como que se ele fosse um ser que tivesse uma responsabilidade, que desse a ele acesso a um lugar, a um ambiente, a uma pessoa, através do serviço que ele ali então desempenhava, certo? O que eu acho mais interessante é a expressão querubim ungido. Por quê? Porque na antiguidade haviam imagens de seres alados, você sabe, no livro do profeta Ezequiel, as visões. Então, isso significava que seres alados que eram guardiões, protetores. Então, esse rei, ele poderia significar que ele era um protetor, um guardião, né? E ele havia se corrompido, ok? Até porque ungido só Jesus, né? Jesus é ungido, né? O Messias, né? O Filho de Deus, com a missão da redenção da humanidade. Verdade. Mas nós temos em Isaías 45, versículo de número 1, Ciro, assim diz o Senhor ao seu ungido. A Ciro,
a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Então, interessante que todo ungido, toda pessoa que recebia a unção, ele recebia uma capacitação para uma missão, para um chamado. Exemplo, os reis, eles recebiam unção para governar o povo do Senhor em nome do Senhor. Os sacerdotes recebiam unção para sacrificar ao Senhor. E os profetas para falar em nome do Senhor. Então, ungia-se reis, sacerdotes e profetas. Porque nós temos na mente a ideia de unção, de a espécie de uma posição. Mas, na realidade, todos os versículos que falam de unção, de ungido, está falando de uma capacitação para uma missão. Veja que Ciro, ele era ungido para abater as nações diante de sua face. Isaías 61, versículo 1, essa profecia sobre Jesus diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos de coração. Então, a unção, ela está ligada a uma capacitação para uma missão, e não sobre uma posição, sobre um título, sobre um cargo, não. Né? Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a unção, a capacitação sobre a vida de Jesus é porque havia uma missão. Então, nós cremos que essa expressão, né, de querubim ungido é porque havia sobre a vida deste rei uma missão, assim como havia sobre a vida do ser que inspirava esse orgulho e essa vaidade na vida do rei. Amém? Um forte abraço, que nós não percamos o foco de que essa unção, essa capacitação sobrenatural na nossa vida, não é para que nós venhamos ter um título, não é para que nós venhamos ter apenas um cargo na nossa vida, não, mas que essa unção, nós vamos entender que é uma capacitação para uma missão. Toda unção, ela vem para um objetivo. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, pregadores da madrugada.